Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. Adiante, pastor Aleluia. Rony, é um prazer recebê-lo. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Michael, mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde a todos os irmãos. Amém. Imagino que vocês estejam um bocadinho cansados, não é? E eu agradeço o vosso esforço, a vossa paciência para me ouvir mais alguns minutos. Prometo que vou me esforçar para ser o mais breve, tanto quanto possível. Amém? Como bem disse pastor Michael, nesse momento vamos passar a segunda parte da minha intervenção. É pena que eu não consigo estar aí para ouvir junto com vocês tudo o que tem sido dito. Permita-me aqui abrir o meu coração um bocadinho para vocês. E esse tipo de atividade pode ser em algum momento, em Recording in progress. deixa eu dar um entendi aqui. Ok, ok, ok. Muitas vezes pode ser cansativo e dispendioso, oneroso, vocês deixarem os vossos compromissos pessoais, da igreja, enfim, o convívio com as vossas famílias, para estar num evento como esse. Mas, meus irmãos, quando você não tem essa oportunidade, aí é que você valoriza. Cá em Portugal, como eu disse antes, nossa igreja é pequena. Quando eu digo pequena, a igreja no país todo é pequena. E, por vezes, passamos 2, 3, 4 anos sem ter uma atividade como essa que vocês estão a ter aí. Na verdade, por vezes, passamos... Eu cheguei a passar 2 anos aqui sem ter um pregador de fora na nossa igreja. Então, esse tipo de atividade que vocês estão a ter aí, por mais cansativo que possa ser em algum momento, valoriza, tá? É algo maravilhoso que Deus está dando para todos vocês, tá bom? Pastor Michael já falou e nós vamos aqui, então, deixe-me compartilhar a minha tela. Pastor Michael, mais uma vez, eu preciso da sua ativação na possibilidade de eu compartilhar o meu ecrã. Deixe-me ver. Ainda não. Agora sim. Muito bem. Já está. Sim. Por favor, fique à vontade. Ok. Vocês têm aí um quadradinho que aparece eu ou não? Ok. Ok. Sim. Ok. Muito bem, muito bem. Obrigado pela sugestão, pastor. Eu vou tentar fazer aqui o meu melhor nesse sentido. Então, vamos falar nessa tarde, meus queridos irmãos, sobre a lei da atividade. Vamos aqui mencionar algumas coisas a respeito daquilo que nós, como professores, vamos procurar desenvolver na atividade junto aos nossos alunos, junto aos nossos estudantes. Deixe-me ver aqui, pastor. Consegue me ver agora de tela cheia ou não? Ok, ok. Eu tenho aqui, então, que pegar esta mobilidade aqui nesse sentido. Queridos irmãos, nós não podemos transferir os nossos conhecimentos da nossa mente para a mente dos nossos alunos como se fosse algo assim material. Não dá, não tem como. Então, as nossas ideias, elas precisam ser pensadas não na nossa mente, mas na mente dos nossos estudantes. E não é fácil isso. As nossas experiências, falar tão fortemente com os nossos estudantes, assim como falam conosco, é difícil. Somente quem tem as cicatrizes sabe aquilo que lhe custou para você ter aquelas marcas. E muitas vezes a carga de experiência que você tem de vida ou de estudo, ou a carga de conhecimento teológico que você pode ter, muitas vezes é difícil
você transferir aquilo tudo para os seus estudantes. No entanto, provocar eles para que eles, de forma tanto quanto possível, autodidata, ou seja, eles mesmos nessa busca, nesse desejo, nesta fome, se nós pudermos provocar eles através de atividades, então vamos ter êxito no nosso empenho. Então, compartilhando aqui a nossa tela, deixe-me virar aqui, vamos ver se isso aqui está funcionando direito. Aqui. Nosso objetivo, então, nessa lição é estimular o processo de aprendizagem nos estudantes. Amém? Continuando, se nós pudéssemos dar um conceito para a lei da atividade, nós diríamos o seguinte: quanto maior o nível de envolvimento no processo de aprendizagem, maior o volume do conteúdo aprendido. Olha só, quanto maior o nível do envolvimento no processo de aprendizagem, maior o volume do conteúdo aprendido. Desde que, e aqui está o porém, desde que a atividade em que o aprendiz está envolvido faça sentido para ele, que não seja, me permita dizer isso para vocês, que não seja o conhecimento por si mesmo, mas que o conhecimento, que o estudo, que os trabalhos, que as provas orais, que as apresentações, que elas não tenham um fim em si mesmo, mas que elas sejam um meio para alcançar o objetivo maior. Está aqui o segundo parágrafo, explicita isso. A atividade desenvolvida na aprendizagem nunca é um fim em si mesmo, mas sempre um meio para se atingir um fim. E aqui tem uma frase talvez curta, mas uma grande verdade, tá? Nós só obtemos aquilo que estabelecemos como meta. Eu vou aqui fazer o que o pastor Michael me pediu, porque é interessante. Ainda que eu não consigo vê-los bem, vocês conseguem me ver um bocadinho melhor. Diga, diga. Sim. Oh, que bom. Pronto. Porque com essa minha cara feia também vocês não ganham muita coisa em me ver, tá? Não acredite que não há grande vantagem em me ver na projeção. Mas meus queridos irmãos, meus queridos amigos, tá? Queridos professores, mestres aí dos diferentes IBAs de São Paulo, deixa-me dizer uma coisa. Muitas vezes os nossos alunos e depois tornados estudantes chegam nas nossas escolas bíblicas e o objetivo deles é terminar a escola bíblica, é ter o diploma, é ter o êxito, a felicidade de participar daquela formatura, de receber aquela honra, aquela oração, ter aquele momento marcante. Eu costumo dizer, não apenas no IBA, mas em todo tipo de desafio de ensino em que nós nos propomos, as pessoas comemoram a entrada, e eu costumo dizer que o comemorar mesmo é a saída, porque entrar pode ser difícil, mas sair com o diploma é ainda mais difícil, tá? Eu acho graça no Brasil quando os jovens, principalmente, entram na universidade, colocam uma faixa, assim, os pais colocam uma faixa na frente de casa, né? O nome do filho e o curso que entrou, parabéns, pelo êxito da entrada na universidade. E de fato há o que comemorar. Mas maior comemoração deve ser sair com o diploma, amém? Isso para quem já passou por aí sabe do que eu estou a dizer. No entanto, os nossos estudantes do IBA, é óbvio que eles podem e devem comemorar, celebrar o término do curso, objetivar, almejar a conclusão do curso e depois celebrar essa conclusão. Mas não deve ser esse o fim para eles. O IBA não deve ter um fim em si mesmo, mas o IBA deve ser uma ponte. O IBA deve ser o meio. Eu vou ser ainda mais
vou falar mais adiante, o IBA deve ser aquela catapulta que arremessa os nossos estudantes para aquilo que Deus tem para eles. Amém? Então, desde o primeiro dia do IBA, se nós pudermos incutir na mente e no coração dos nossos alunos que eles procurem o chamado deles na obra de Deus, naquilo que Deus tem para eles, para que eles saibam que o IBA, ele não deve, quando no último dia de aula, não deve ser o último dia do IBA, mas deve ser o primeiro dia em que eles estarão habilitados para então começar a desenvolver, aqueles que não começaram, um ministério pleno com um conhecimento adquirido nas nossas salas de aula. E para isso, a lei da atividade serve, para que nós, mesmo antes de que eles terminem o IBA, comecem nessa busca, nesse sentido. Então, permita-me compartilhar a minha tela mais uma vez. Aqui. Deixe-me ver aqui. Muito bem. Então, continuando aqui a nossa apresentação. Exemplos de metas ou objetivos que nós devemos apresentar, trazer para as nossas salas de aula, tá? O exercício adequadamente orientado leva ao aperfeiçoamento. São 4 pontos aqui de forma exemplificativa, tá? Uma experiência adequadamente avaliada é o nosso melhor mestre. É fazendo as coisas certas que aprendemos o que é certo. E aprende mais quem participa mais. Nós vamos falar sobre algumas coisas no decorrer dessa lição, mas permita-me aqui colocar alguns sentidos para você. O exercício adequadamente orientado leva ao aperfeiçoamento. Eventualmente, alguns de nós tivemos que fazer exercícios físicos. Aliás, eu não vou ser hipócrita em dizer para vocês aqui que eu não preciso entrar para isso. Com todo o peso que eu tenho, eu precisava mesmo exercitar o meu físico para aperfeiçoar a minha saúde. Agora, eu sozinho me exercitar, provavelmente eu não vou ter tanto sucesso na perda de peso se eu me exercitar sendo orientado por um profissional. Vocês conseguem me entender dentro dessa analogia que eu estou aqui a trazer? Então, eu posso amanhã de manhã sair e correr como um doido e chegar em casa suado e dizer para minha esposa, olha, consegui queimar tantas calorias e provavelmente eu não vou ter conseguido perder 1 grama comparado com um trabalho que eu poderia fazer por alguém que me orientasse adequadamente, um profissional, alguém que tenha conhecimento na área e que provavelmente com o mesmo esforço eu teria muito mais êxito, por exemplo, numa perda de peso. E isso serve também para as nossas salas de aula. Um trabalho no IBA, por si só, ele pode não ajudar tanto os nossos estudantes a captarem o conhecimento a qual nós propomos a eles, do que um exercício, um trabalho, uma prova, uma apresentação devidamente orientada. E isso é algo que nós devemos nos deter, que é dimensionar a forma como nós trabalhamos no IBA. Não é apenas trabalhar muito, mas trabalhar bem. Não é apenas nós, enquanto professores, trabalharmos muito, mas todo o grupo discente, junto com o professor, todos juntos trabalhando de forma dinâmica para alcançar o aperfeiçoamento almejado, tá? O segundo tópico aqui, uma experiência adequadamente avaliada é o nosso melhor mestre. Mais uma vez, as nossas avaliações não deveriam, tanto quanto possível, ficar limitadas apenas a provas escritas, que nós pudéssemos ter metodologias, e vocês aí, felizmente, têm, inclusive, profissionais da área de educação que lhes podem auxiliar, ajudar a criar métodos de avaliação mais amplos sobre os alunos. Não apenas a nota crua, seca, dura de prova ou de provas, mas participação em sala de aula, frequência, assiduidade, apresentação, os trabalhos,
as atividades extra-classe, o que é que ele tem feito na igreja dele, o que é que ele tem feito no ponto de pregação da igreja dele, se ele já tem começado a colocar em prática algumas coisas que ele tem feito em sala de aula do IBA, será que ele já está levando para a igreja dele, está levando para aquele ponto de pregação, está levando para aquele grupo familiar, enfim, uma avaliação global dimensionada poderia ser uma mais-valia para a boa avaliação, para a melhor avaliação dos nossos estudantes. Outro terceiro ponto aqui é fazendo as coisas certas que aprendemos o que é certo. Alguém diz o seguinte, é errando que se aprende. Em certa altura isso está certo, mas nós não precisamos errar e errar e errar para aprender. Então, se nós pudermos incutir na mente, no coração dos nossos estudantes que eles podem aprender com seus próprios erros, é verdade, mas eles devem aprender evitando errar. Então, fazendo as coisas de forma certa, eles vão aprender aquilo que realmente é certo. E o quarto tópico, aprende mais quem participa mais, ou seja, provocar os nossos estudantes para que eles sejam ativos, não apenas dentro do IBA, mas também fora das fronteiras de sala de aula. Isso é algo bastante importante para os nossos estudantes, para aquilo que nós nos propomos. Dentro da lei da atividade, eu quero trazer para vocês aqui este pequeno gráfico que mostra uma relação entre o ouvir e ver, e o ouvir, ver e fazer. Observa lá no gráfico, a primeira coluna é ouvir. Apenas 10%, e olhe lá, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas 10% do que se ouve é o que acaba por permanecer fixo na mente dos nossos estudantes. Portanto, e aqui nós temos, por exemplo, um exemplo assim muito grosseiro, mas muito verdadeiro, a revolução que foi o advento da televisão. Nós já ouvimos falar o tempo do rádio como era, e depois, com o advento da televisão, o quanto o rádio ficou para trás, não é? Por quê? Porque a televisão sobressaiu imensamente sobre o rádio, porque por causa da imagem, por causa da visão. Não vamos falar em qualidade, porque eu ainda sou partidário que há muito mais coisas melhores nos rádios do que na televisão, sem sombra de dúvida, mas, enfim, a fixação daquilo que apenas se ouve é muito, muito, muito baixa. Observa que salta de 10% para 50% o ouvir e ver. Ou seja, se nós pudermos, tanto quanto possível, utilizar artifícios e ferramentas visuais para a transmissão das disciplinas, dos conteúdos que nós nos propomos a ensinar, então acreditamos, e as estatísticas provam isso, de que a fixação vai ser muito maior. Então, salta de 10% para 50%. Então, o professor Gaio ficou lá nos 10% ou menos, tá? Quem estava de manhã na nossa lição, lembra do professor Gaio, tá? O professor Gaio ficou lá nos 10%, lá para baixo. Então, o ouvir e ver aumenta exponencialmente o nosso êxito no nosso projeto de transmitir conhecimento para os nossos alunos. No entanto, e eu quero que você observe com atenção a terceira coluna, ouvir, ver e fazer. E aqui nós vamos alcançar 90% de êxito. Isso é uma média, óbvio. Mas o ouvir, o ver e depois o exercitar, colocar em prática, vai marcar para o resto das vidas dos nossos estudantes aquilo que eles têm capturado, têm captado no IBA. E eu penso que é algo maravilhoso isso, irmãos. A própria palavra de Deus menciona em João 14, 21, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Ou seja,
o obedecer, o agir, o colocar em prática, isso é o que vai fazer a diferença nos nossos alunos. O provérbio chinês que o professor Howard Hendricks cita é muito verdadeiro. Ouço e esqueço. Olha para aquela primeira coluna. Ouço e esqueço. Segunda coluna. Vejo e guardo na memória. Mas a terceira coluna, o nosso objetivo. Eu faço, ou seja, eu vejo, eu ouço e eu faço. E quando eu faço, eu compreendo e mudo. E mudo. Amém? Esta mudança, essa transformação, nós, enquanto professores, nós não conseguimos fazer, mas a palavra de Deus, transmitidas às nossas salas de aula, vão transformar, mudar os nossos alunos e depois os nossos estudantes, meus queridos irmãos. Eu tenho sérios, não vou dizer uma crítica, mas eu tenho aqui alguma, como eu hei de lhes dizer, eu tenho alguma ressalva com professores que pregam em sala de aula. Eu consigo ter uma ideia que há uma distinção bastante grande entre a pregação e o ensino. A sala de aula é um lugar de ensino, o púlpito, a igreja é o lugar da pregação. A pregação para os perdidos, principalmente, o ensino para os crentes. No entanto, nós sabemos o quanto a palavra de Deus opera em nós. E se nós conseguirmos fazer com que os nossos estudantes, mais do que ouvir, mais do que ver os nossos esquemas em relação às nossas conteúdos de aula, que eles possam exercitar e ver nas suas próprias vidas a transformação, a operação da palavra de Deus através do Espírito de Deus. Amém? Eu creio que essa é a vontade de Deus, que o IBA, que o verdadeiro impacto que o IBA vai causar e está a causar, não apenas na igreja, no mundo, começa nos nossos estudantes. Amém? Não começa nos ouvintes dos nossos estudantes, mas começa primeiro neles, e eles, transformados, impactados, mudados por aquilo que eles têm absorvido, eles vão expandir, então, todo o conhecimento, tudo aquilo que eles têm adquirido no IBA, aonde quer que Deus os coloque. Amém? Continuando, então, observa aí, é fazendo que se aprende. Quantas vezes nós, profissionais, sejam das profissões seculares mais diversificadas possíveis, as cozinheiras, os pedreiros, os motoristas, os médicos, os advogados, todos os profissionais, você pode estudar e se preparar e tudo isso, mas se você não exercitar, você não vai saber o que você já sabe e o que você precisa melhorar. Você imagina você contratar uma cozinheira que nunca cozinhou, que estudou livros e livros e livros de chefes de cozinha e tudo mais, e viu vídeos de MasterChef e coisas maravilhosas, mas nunca foi para frente de um fogão. Eu lamento, mas eu duvido que aquela comida vai ficar boa só de ler nos livros, tá? Então, guardadas as devidas proporções, vai ser com os nossos estudantes a mesma coisa. Eles precisam fazer, eles precisam experienciar aquilo que eles têm recebido nas nossas salas de aula. Amém? Então, aqui eu quero abordar convosco um segundo ponto nessa lei da atividade, que são as atividades significativas, tá? Vamos recordar aqui o conceito que nós falamos no início da nossa sessão. Quanto maior o nível de envolvimento no processo de aprendizagem, maior o volume do conteúdo aprendido, desde que a atividade em que o aprendiz está envolvido faça sentido para ele. Agora, quais as atividades que podem fazer sentido para os nossos estudantes? Aqui nós temos 5 propostas utilizadas pelo GATS nos Estados Unidos e
em outras grandes escolas bíblicas que nós temos no mundo e que nós queremos compartilhar convosco nessa tarde. Primeira delas, atividades orientativas. Deixe-me ler aqui alguma coisa desse slide, tá? Ao dar tarefas para os estudantes com objetivo de levá-los a envolverem-se no processo de aprendizagem, que a façamos dentro de uma esfera de liberdade. Queremos enquadrá-los dentro de uma estrutura e não de uma camisa de força. Ou seja, permita que haja liberdade nos seus estudantes para que eles façam, que eles desenvolvam atividades dentro da disciplina a qual você se propõe, mas que eles tenham liberdade para desenvolver de forma diferente. Que não seja algo mecânico, que não seja algo com tantas balizas em que eles fiquem limitados na sua criatividade e muitas vezes nas suas dificuldades, tá? Que nós possamos dar orientações sem imposições. Não permita que alguma insegurança em relação ao tema abordado faça-o utilizar da sua autoridade de professor. E aqui nós podemos tocar em algum ponto um pouco difícil, mas deixe-me lhe dizer, você tem a autoridade do professor. Isso é patente, isso é inerente à sua função. Mas se você não precisar de utilizar esta autoridade e conquistar a liderança dos seus estudantes, quão melhor será a sua forma de ensinar. Que os nossos estudantes não vejam em nós um chefe, aquele professor no pior sentido da palavra, e quando nós mencionamos um professor mau, talvez venha na mente de vocês alguns professores duros que você teve na escola em algum momento da vida. Eu tive alguns professores bem duros, sabe? E não quero ser um professor como esse, não quero ter que utilizar desta autoridade. Então, permita que o seu aluno tenha liberdade com você, de falar com você, num ambiente respeitoso, num ambiente de reverência, de submissão, tá? Os estudantes também precisam perceber que você está ali, é alguém digno de honra, digno de respeito e deve tratar dessa forma. Mas que nós não precisamos utilizar de autoridade, de sermos duros com os nossos estudantes, para que eles possam desenvolver as atividades exatamente do jeito que nós imaginamos, tá? Se isso acontecer, se você precisar enrijecer, pare, reflita e estude mais um pouco. Lembre-se que até Paulo pediu os livros, especialmente os pergaminhos, em 2 Timóteo 4,13, fala sobre isso, nós mencionamos, inclusive, isso na lição anterior. Segurança sobre o que seleciona é um pressuposto indispensável ao bom professor. É fato que nós temos que dominar aquilo que nós estamos a lecionar. Nós temos que nos preparar e bem. Nós temos que saber mais do que os nossos estudantes podem saber. Parece um pouco estranho isso. Eu tenho que saber mais do que os meus estudantes sabem. Sim, nós temos que saber porque nós temos que dominar os assuntos em que eles vão começar a estudar. Portanto, é um pressuposto nosso, enquanto professores, dominar o assunto, pesquisar e trabalhar, ainda que não sejamos donos da verdade, ainda que nós não tenhamos todas as respostas. Se um dia, talvez isso já tenha acontecido com você, algum aluno, algum estudante, se eu lhe perguntar algo que você não saiba, não é vergonha você dizer, olha, eu preciso pesquisar a esse respeito e vou trazer a resposta em tempo hábil. Isso não é vergonha de você fazer. Assuma que você não é dono de todo o conhecimento e isso também nos ajuda, como professores, a continuarmos a estudar. Porque a verdade é que o bom professor, o bom mestre, ele é um eterno estudante. Ele vai sempre, sempre, sempre estar em busca de conhecimento. Quanto aos estudantes, que nós deixemos que eles se atrapalhem se for necessário. E eles vão aprender muitas vezes com a necessidade de improvisar. Segunda atividade que nós podemos propor aqui, atividades que deem ênfase à função e à aplicação na prática. São atividades que os estudantes poderão utilizar na prática dentro ou fora de sala de aula.
É fato que o professor muitas vezes é constrangido a cumprir um programa de tempo e de horas de aula e tudo mais. Mas isso pode eventualmente prejudicar que os estudantes pratiquem aquilo que eles estão a aprender. Nem Cristo utilizou todo o tempo do mundo para ensinar os seus discípulos. Observa o versículo que está aí em João 16, 12, 13. Cristo disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, meu irmão, se nem Cristo disse tudo o que podia dizer e que precisava dizer aos seus apóstolos, não vamos ser nós que vamos dizer tudo o que os alunos precisam saber. Portanto, permita que as atividades que você propõe, muitas vezes num curto espaço de tempo que você tem enquanto professor, permita que essas atividades tenham uma razão de ser para os seus estudantes, que eles percebam que não é apenas, mais uma vez, a ideia de capturar a disciplina, capturar a matéria e depois derramar ela numa prova para mostrar que sabe, mas que eles possam exercitar isso, essa classe, que eles possam exercitar isso em outros ambientes, em outros lugares, e então experimentar na prática aquilo que eles estão a aprender teoricamente na sala de aula do IBA. Tá? Terceiro ponto, atividades com objetivos definidos. Não deixe o estudante ficar perdido sem saber o porquê que ele está estudando aquilo. Geralmente existe uma ou outra disciplina que nós gostamos menos. Isso é natural. Isso é natural. Seja no ensino secular, seja no ensino teológico no IBA. Mas mesmo aquelas disciplinas que podem ser menos interessantes para determinados estudantes ou para a grande maioria dos estudantes, ainda essa disciplina ela deve ter uma razão de existir, uma razão de ser para o seu estudante. Então, se você tem uma disciplina que é um verdadeiro limão, faça dessa disciplina a melhor limonada possível para os seus alunos, tá? É um conselho que eu dou para você aqui. Então, dá uma razão, dá um norte, dá uma motivação a mais para o seu aluno que talvez possa estar desinteressado sobre uma disciplina, dá a ele motivação para que ele estude e saiba o porquê que vai valer a pena compreender aquilo melhor. A quarta atividade significativa proposta pelo professor Hendricks são as atividades relacionadas com o processo. Que processo? O processo de aprendizagem. Não esquece que mesmo que os teus estudantes de hoje, amanhã não sejam obrigatoriamente professores do IBA, muito provavelmente porque a transmissão de conhecimento é inerente ao cristianismo. Se você é crente, você ensina a palavra de Deus. Seja você um crente de banco, seja um evangelista, seja um pregador, seja um professor, seja um mestre, seja um discipulador, seja quem for, atividade que você tiver enquanto cristão, você é um multiplicador de conhecimento. Por isso, independente do chamado que terá o teu estudante, o teu aprendiz, dê a eles atividades que eles compreendam a forma e a necessidade de também saber ensinar. Vamos ler ali um bocadinho desses parágrafos que estão aí projetados para você. Se oferecermos aos estudantes apenas o produto final, e parece que todos nós agimos exatamente assim, nós os limitaremos em consequência das nossas próprias limitações. Mas, se os envolvermos também no processo, abrimos-lhes as portas de um caminho sem fim. E eles podem até superar-nos e se tornarem mais eficientes que nós. Amém? Que Deus ajude que os nossos estudantes sejam mais eficientes do que qualquer um de nós. Próprio Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e farão coisas ainda maiores do que estas. Se Cristo profetizou isso
sobre os seus discípulos, meus queridos irmãos, pastores e professores do IBA, que nós possamos ter esse mesmo espírito de profetizar que os nossos alunos farão coisas ainda maiores do que nós temos feito para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, provoque nos seus estudantes o despertamento para a didática teológica que tanto você aprecia. O quinto e última atividade que eu quero aqui compartilhar convosco são as atividades associadas a problemas reais. Nós falamos aqui de teoria e temos bastante teoria para transmitir nos nossos IBAs. Mas nós sabemos, e eu reforço aqui o que já disse anteriormente, a formação no IBA não é uma formação em si mesmo. Aliás, o diploma, para ficar pendurado na parede do escritório do seu estudante, o futuro formando do IBA, aquele diploma fica bonito na parede, mas ele não vai ter grande poder no currículo profissional dele. Aquele diploma não vai ter assim um grande reconhecimento lá na empresa onde ele trabalha, ou na universidade onde ele vai ingressar, ou onde ele ingressou. Então, para que ele precisa daquele diploma? Aquele diploma é apenas um reconhecimento de todo o esforço que ele fez para chegar ao fim do curso. Por isso, a verdadeira valia, o verdadeiro valor que há no conhecimento adquirido no IBA é que este conhecimento vai levar os nossos estudantes e os ouvintes deles para o céu, se forem aplicados. Amém? Vão levar eles para o céu, meus queridos irmãos. Por isso, ajudar os nossos estudantes a tomar aquele conhecimento e aplicar e dar vida ao conhecimento adquirido no IBA vai fazer toda a diferença na vida deles. Vamos ler um bocadinho ali e eu não vou me estender muito mais. Na maioria das vezes, não abordamos os problemas que as pessoas estão enfrentando. Então, vamos procurar enxergá-los. Quais são esses problemas? Que tipo de conflitos as pessoas estão enfrentando? Com que tentações estão sempre se deparando? Em nossos dias, um número cada vez maior de membros de igrejas está incorrendo em erros morais. Mas será que estamos discutindo a questão? Estamos fornecendo orientação para eles? Muitas vezes referimos-nos aos personagens bíblicos como se eles fossem estátuas de cera ou gravuras num papel e não gente com os mesmos problemas e emoções que nós. É necessário, então, que as atividades do IBA estejam relacionadas com o dia a dia dos estudantes, para que, por elas, encontremos a chave que possa abrir os corações deles, sempre com cuidado de não tornar a lição simplista demais. Mais uma vez, a necessidade de encontrar o equilíbrio com aquilo que nós projetamos enquanto disciplina para os nossos estudantes. Meus queridos irmãos, o mundo jaz no maligno. Eu tenho visto isso aqui, vocês têm visto isso aí no Brasil. O mundo está cada vez mais afastado de Deus, das coisas de Deus. O certo tem passado a ser errado e o errado tem passado a ser considerado certo. Algumas pessoas, os estudiosos, enfim, os sociólogos, classificam a Europa, onde aqui eu vivo, como o primeiro mundo. E isso me causa causa náuseas, porque pode chamar de primeiro mundo, mas as questões morais, éticas estão cada vez mas muito piores do que foi em qualquer outro tempo. E a igreja não pode ser indiferente a isso. Nós não vivemos numa bolha, irmãos. Você sabe do que eu estou a dizer. A sua igreja, ela prega, ela vive uma vida de santidade, ela ensina a santidade, mas eu tenho certeza que a sua igreja é uma igreja que está aberta para os perdidos, está de braços abertos para acolher os perdidos, para receber essas pessoas que chegam nas nossas portas enlaçadas pelo pecado. Guardadas as devidas proporções,
o IBA, ele também não pode ser uma bolha neste mundo que está perdido. Ah, pastor Rony, então vamos deixar o pecado entrar no IBA. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que as atividades que nós desenvolvemos no IBA, e nós, professores, temos essa autoridade para desenvolver essas atividades devem ser sensíveis às coisas que os nossos estudantes estão vendo lá fora e o mundo está sofrendo por falta de Cristo. Portanto, colocar em prática os conteúdos, os diferentes conteúdos, os distintos conteúdos apresentados no IBA para a vida real dos nossos estudantes é uma grande mais-valia, primeiro para eles e depois para aqueles que lhes vão ouvir. Amém? Então, opa, que eu fiz qualquer coisa errada aqui. Só um instante. Aqui, último slide. Aqui está. Para nós terminarmos, estudando a vida do nosso mestre, nota-se que ele não despejou uma avalanche de fatos teológicos na cabeça dos discípulos. Não, ele antes procurou envolvê-los no processo de aprendizagem, e mais tarde o mundo pagão de sua época foi obrigado a afirmar: são esses os que viraram o mundo de cabeça para baixo. Não esquece, o raio de atuação de Cristo foi aproximadamente 150 quilômetros de extensão. Mas os apóstolos, eles, discípulos de Cristo, abalaram o mundo inteiro com a palavra de Deus, fazendo coisas maiores, indo em lugares 1000 vezes mais distantes do que onde Cristo percorreu. Por quê? Porque Deus os havia treinado e comissionado através de Cristo. E isso é o que Deus tem para cada um de nós como professores. Amém? E mesmo para terminar, esse é o desafio que se acha diante dos que exercem o ministério de ensino cristão em nossos dias, enquanto este século está prestes a encerrar-se. Amém, meus irmãos? Observa ali, mais uma vez, nessa ilustração, avançar, e nós estamos segurando as setas para que os nossos alunos sejam levantados para viverem aquilo que Cristo tem para a vida deles. Amém? E com isso, eu termino por aqui, pastor Michael e demais irmãos, agradecendo a vossa paciência, agradecendo o vosso esforço e me colocando à disposição para alguma dúvida, alguma pergunta ou algum questionamento. Se você não concorda comigo, pode falar, eu estou aqui para aprender com vocês também. Pastor Michael. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe ricamente. Agradecemos de coração, uma vez mais, o tempo e a tremenda matéria que você tem passado para nós. Muito obrigado, pastor. Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor. Amém. É um prazer imenso e nós somos eternamente agradecidos. Deixa eu perguntar pastor, aqui. Mais uma vez, deixa eu perguntar aqui. E aos irmãos pela oportunidade que me dão. Amanhã, se Deus quiser, nós voltamos a nos encontrar, salvo erro, 5 da tarde no meu horário aqui. Nós temos culto de manhã, então, depois do culto, já vamos estar aqui orando e nos preparando para compartilhar mais um trecho daquilo que Deus nos tem dado. Muito obrigado. Amém. Bom descanso a todos. Alguma pergunta que querem fazer ao pastor Rony? Alguém tem uma pergunta que quer fazer ao pastor? Amém. Muito bem, pastor. Muito obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós estamos, então, despedidos, irmãos, para um coffee break neste momento, usar o banheiro, e logo estamos voltando para receber a nossa irmã, Priscila. Amém.